vai você? Tudo bem? Vou começar com uma pergunta firme, forte, matadora, né? Eu quero saber de você o seguinte: nós falamos de dicas sobre o texto nas redes sociais, falamos também de atuação geral. Aliás, nesses últimos episódios a gente trouxe várias dicas, várias sugestões aí para você de atuação nas redes sociais. Está conseguindo utilizar? Está praticando aquilo que a gente tem falado? Tomara que sim, ok? São várias dicas, né? São aqueles 51 tops de gestão para que você tenha uma atuação legal nas redes sociais, né? 51 dizem que é uma boa ideia, então a gente está trazendo esse grupo de 51 sugestões para você nesse primeiro momento. Depois a gente vai para os top 7 que eu chamei de cada uma das redes sociais. O nosso tema, você sabe porque você está acompanhando: eleições, um roteiro completo da atuação nas redes sociais com inteligência, né, e estratégia. É isso que a gente quer passar para vocês. Olha, algoritmo. Eu quero trazer hoje 10 dicas, 10 tops aqui sobre a questão do algoritmo, sobre a inteligência das redes sociais, como olhar essa inteligência e levar uma certa vantagem em cima das redes sociais. Seguinte: poste com regularidade, tá? As redes sociais, o algoritmo das redes sociais conhece, sabe aquele produtor de conteúdo que tem uma contribuição efetiva para a rede social, e a rede social acaba valorizando quem contribui com efetividade. Então, poste com regularidade. Se possível, poste todo dia. Uma dica aqui, né? Não faça vários posts ao mesmo tempo. Vira e mexe eu vejo aí redes sociais que parece que eles vão lá e despejam nas redes sociais 4, 5, 10 posts naquele determinado horário. Crie um espaçamento. Poste pela manhã, poste, se você tem uma produção de conteúdo intensa, poste de manhã, poste na hora do almoço, no final da tarde. Programe nas redes sociais que permitem isso, a postagem num período noturno também. Então crie um espaçamento. Por que eu digo isso? Quando você joga vários posts ao mesmo tempo, o algoritmo da rede social acaba banalizando aquele teu conteúdo, né? E não privilegia a extensão desse conteúdo. O que acontece dentro das redes sociais? A primeira hora é decisiva. Então, assim, postou, na primeira hora é quando acontece o maior número de visualizações, o maior número de compartilhamento, o maior número de comentários. A visualização aumenta. Então, potencialize essa conversa, esse diálogo dentro do teu post na primeira hora. Existem para cada uma das redes sociais, para o Google, para o Face, para o Twitter, técnicas de SEO, né? Técnicas que possibilitam que você, primeiro, entenda a inteligência do algoritmo, os números, né? O número de visualizações, o número de curtidas, enfim, você entenda os números daquela plataforma que você está utilizando. E também utilize as chamadas palavras-chave, aquelas palavras que estão repercutindo mais em cada uma das redes sociais, né? O Google tem o Analytics, o Facebook também tem o seu formato aí de medição da sua audiência, da mesma forma o Instagram principalmente. E o LinkedIn, por exemplo, que nós vamos falar também sobre ele, também tem lá os seus números estatísticos. Então procure entender as estatísticas das redes sociais, né? E além de entender as estatísticas das redes sociais, as palavras-chave que estão tendo uma maior repercussão naquele dia. Lembra que a gente falou lá quando trouxe as dicas do texto, né? Sobre as palavras que estão literalmente bombando? Então fique de olho nessas possibilidades. Dentro da rede social, você vai ser seguido por um número muito grande de pessoas, e tomara que seja coisa de 1 milhão, né? Você vai ser compartilhado também por um número grande de pessoas, mas também faça com que a tua página siga pessoas. Então tem um dito aí, né, televisivo, que é: sigam-me os bons.
tá? Eu quero inverter um pouquinho essa máxima televisiva para dizer o seguinte: siga pessoas boas, que têm conteúdos bons, que têm relevância, que têm participação forte na rede, né? E que têm expressão na rede. Só tem algumas poucas pessoas no mundo que não precisam seguir ninguém. Eu estava falando a respeito do Papa Francisco no Twitter, e aí eu estava lá stalkeando, fuçando realmente lá o Twitter do Papa, né? Achando que ele ia mandar uma mensagem para mim, ou uma bênção e etc e tal. Aliás, o Twitter do Papa Francisco é maravilhoso, muito bom. E aí observei que ele tem mais de 3 milhões de seguidores só no perfil brasileiro, e que ele segue 8 pessoas. E aí eu falei, caramba, quero saber quem o Papa está seguindo, né? Você tá aí do outro lado, deve estar pensando assim, caramba, também, mesma coisa, quem que o Papa segue, né? E eu falei, já pensou se o Papa me segue? Seria muito legal, né? Mas eu não tô com tanta moral assim, não. E aí o que eu fui observar? Naturalmente que ele tem profissionais fazendo gestão das redes sociais dele, né? E esses perfis seguem os perfis do próprio Papa em outras línguas, né? Mas vira e mexe, você vai observar e vai ver que pessoas que têm um alcance, que tem uma força, que tem uma penetração muito grande nas redes sociais, também acabam seguindo outros formadores de opinião muito fortes. Você aí que é político, naturalmente siga o perfil do seu partido, siga o perfil de um deputado expressivo, de um senador expressivo, de uma liderança muito forte, né? De uma liderança nacional ou internacional. Então, siga os bons e interaja nas redes sociais. O post curto responde muito bem, né? Aquele post só de um texto curto em todas as redes sociais acaba tendo uma repercussão muito boa, porque geralmente nesse post curto é uma opinião, é uma ideia, é um pensamento seu ou alguma coisa que você está compartilhando que tem uma possibilidade de ter uma aceitação muito grande, tá? Fotos que sejam próprias, né, nativas de produção sua, podem ajudar ao alcance do seu post ser maior, até por conta da curiosidade que estabelece nas pessoas. E os famosos cards, sabe esse card que tem de data, de homenagem, ou esses cards. Claro que naturalmente você tem que ver o perfil de cada pessoa que você assessora, ou mesmo o seu perfil, o seu jeito, o seu estilo pessoal, né, para utilizar esses cards. Mas eles têm uma funcionalidade muito boa. Por quê? Porque eles são bonitos, atrativos, e a gente olha lá e diz assim, puxa, gostei, quero copiar para mandar pelo WhatsApp. Ah, gostei, quero copiar para compartilhar na minha rede social, né? Algumas redes sociais permitem que você escreva artigos, né? Artigos mais extensos, de fundo, sobre os temas e as causas que você defende. Então, pense na possibilidade de escrever artigos. Se a tua rede social não permite artigos, pense na possibilidade de criação de um site, né? De um website. Hoje é muito fácil, muito em conta produzir um site, ou mesmo na criação de um blog seu, onde você possa fazer a colocação de ideias. Eu estou indo para o final dos top 10 do algoritmo. Tem mais 3 dicasinhas aí para você. Aguenta a mão, continua comigo, tá bom? Olha, continua aí. Vamos lá. Evite colar links dentro dos posts que você faz. Por quê? Porque eles acabam gerando uma fuga das pessoas da tua plataforma da rede social, e o algoritmo, entendendo isso, reduz o alcance do seu post original. Então, fique esperto, não cole links. Sabe uma dica? Por exemplo, você tem lá um texto que você viu num jornal, numa revista interessante de economia. Faça um textozinho de 5 linhas e escreva assim: olha, o link desta matéria eu coloquei nos comentários, entendeu? Para você driblar a fúria, como eu digo, do algoritmo. E a pessoa vai ler aquele texto, vai ler aquele highlight e vai buscar o texto original nos comentários. E aí você não perde o alcance do teu texto original, tá bom? Ó,
cuide, inclusive, nas citações das outras redes. O algoritmo é muito malandro, é muito esperto, então quando você cita o nome das outras redes sociais dentro de uma aonde você está, ele também acaba reduzindo o seu alcance, ok? E para finalizar, a última dica, o top 10 do algoritmo. Descubra o horário que a sua rede social tem mais alcance perante o seu público, né? Então, se for em linhas gerais, entre os horários bons, tá? Entre 8h45 e 9h15 da manhã, um horário bom para postagens, principalmente pensando em capitais, onde as pessoas saem mais tarde para ir para o trabalho. Outro horário bom, por volta entre 12h15 e 12h45, é um horário intermediário de almoço, geralmente, ou as pessoas estão saindo para almoçar ou já estão no seu horário de almoço e aí estão com o smartphone na mão. Outro horário interessante, 17h45 e 18h15, né? Que igualmente estão se aprontando para ir embora depois do dia de trabalho ou estão iniciando o trajeto para as suas casas, tá? E no finalzinho ali por volta das 9h45, que é o chamado prime time na televisão. Então, entender um pouco desse horário nobre das redes sociais. Isso não é fixo, tá? Cada rede social tem um dia que ela tem maior abrangência, tem um horário da sua maior abrangência e vai depender naturalmente do seu público e também da cidade aonde você está, tá bom? Ligado aí nas top 10 dicas do algoritmo? Sim? Então, por favor, utilize essas dicas que a gente trocou e conversou aqui com vocês. Um grande abraço e a gente volta num próximo episódio da série Eleições, Guia Completo para as Redes Sociais.